Sejam todos bem-vindos ao Canoas Podcast aqui no canal OT Play TV. Esse é o podcast do grupo Otimoneiro de Comunicação, onde a gente fala das coisas que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Eu sou Vanderlei Dutra e nós vamos falar hoje sobre um assunto que é importante para todo mundo, que é a alimentação. O Canoas Podcast tem a parceria das Águas Itati, água mineral da família gaúcha, Zetec Soluções InTI e FlexCorp, a nossa internet, que não falha nunca. É assim, ó, pode testar e depois me cobra se tu teve algum problema com a FlexCorp. Temporal, chuva, apagão, ela está sempre estável, se mantendo e tem uma equipe fantástica. A gente está falando aqui do Estúdio Parque, o nosso estúdio que fica no Cowork The Coves, na Avenida Farroupilha 3992, pertinho do Parque Shopping do Capão do Corvo, nessa que é a região que mais cresce na nossa cidade. E você pode fazer o seu conteúdo aqui nos estúdios do Otimoneiro. Então, se quer fazer um podcast, quer gravar material para o YouTube, curso online, seja lá o que for, manda uma mensagem para a gente e vem fazer o teu material aqui. Bem, eu recebo para a gente falar sobre nutrição a Daniele Lodge, que é nutricionista do Sesc Canoas, doutora em epidemiologia. Já vimos que temos algumas coisas em comum, os dois estudantes da saúde coletiva lá da URGS, né? Eu bacharel, tu especialista, mestre e doutora. Seja muito bem-vinda aqui ao Canoas Podcast. Oi, obrigada pelo convite. Então, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a Semana da Nutrição do Sesc. Eu quero começar te perguntando assim, como é que funciona a semana? Para que é o objetivo dela? É para a gente parar um pouquinho, pensar o que está acontecendo. É uma coisa tão natural comer que a gente acaba fazendo no automático e para pensar às vezes quando já deu algum problema, né? Com certeza. O que acontece? A Semana Mundial da Nutrição, ela foi criada através do Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado na data do aniversário da FAO, né? Antigamente, a gente sempre pensava na alimentação pela falta da comida, né? Então, sendo assim, foi criado no dia do aniversário da FAO esse dia para a gente não deixar mais a alimentação passar em branco. Atualmente, a gente fala tanto da falta da alimentação, mas também do excesso da alimentação, né? Sendo que os dados estão invertidos e atualmente a gente tem mais pessoas com obesidade do que com desnutrição ou baixo peso, né? Então, a gente, além de trabalhar hoje com a falta da alimentação, a gente precisa estar atento à qualidade da alimentação. E a Semana Mundial da Alimentação vem de encontro a isso, né? Pra gente ver o que estamos comendo, como estamos comendo, de que forma estamos comendo e de onde vem o que a gente come. Porque, como tu falou, é tão natural e muitas vezes a gente acaba não se dando conta de onde vem aquele alimento, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente tem uma gama não só de crianças, mas de adultos, por exemplo, que não conhecem os alimentos na sua forma integral, né? Tem, por exemplo, pessoas que não sabem de que formato é a manga, que cor que é a manga, né? Para além das crianças que não sabem que o leite vem da caixinha. Então, a Semana Mundial da Saúde e da Alimentação é muito para nos trazer, para a gente voltar a pensar de onde vem a comida, né? Como é que a gente faz para manter a comida nos nossos pratos e qual a qualidade da comida que a gente está vendo hoje. Porque hoje em dia a gente tem uma população obesa e que talvez não está tendo acesso a uma alimentação de qualidade, mas só uma alimentação vazia e cheia de calorias. Perfeito. E um ponto principal dessa semana, desse ano, é abordar a questão da qualidade, mas também da sustentabilidade disso. Estamos falando aqui, né, de algo que para o Brasil, em muitas regiões e inclusive aqui ainda é real, que é a busca pela garantia alimentar, de ter comida na mesa, né? Isso é uma coisa muito importante. Mas que uma vez alcançada, e às vezes alcançada, inclusive, com uma alimentação que pode ser muito calórica, né, que vai dar conta das calorias do dia, mas que não vai dar conta dos nutrientes que seriam necessários para que. Então é muito comum a gente ver, né, quando, e daí pode ser pobre, né, ou pode não ser pobre, mas quando não tem essa educação, vamos chamar assim, se alimentando às vezes muito, mas se alimentando muito mal. Né? E daí assim, por exemplo, com muito açúcar, muita gordura, e a gente consegue ver isso no corpo das pessoas de forma geral, né? Então é disso que a gente está falando.
Exatamente, sobre isso, né? A Semana Mundial da Alimentação traz esse ano no Rio Grande do Sul o tema Desafios e Caminhos Sustentáveis por uma Comida de Verdade para Todos. O que é uma comida de verdade, né? É uma comida que muitas vezes não é desembalada e sim descascada, né? E é exatamente nisso, assim, na gente pensar na qualidade da alimentação, principalmente para uma redução das doenças crônicas, né? Para uma qualidade, para uma busca de saúde e numa saúde do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, integral, né? De saúde física, mental e social. E tudo isso começa com o prato, né? Como nós estamos formando esse prato e de que forma que a gente está comendo. Porque muitas vezes não é só o que tu come, é como tu come. O que tu tá fazendo quando tu come? Tu tá prestando atenção no que tu tá comendo, né? E muitas pessoas, principalmente com as redes sociais hoje em dia, estão contando apenas as calorias, como tu falou, fazendo o famoso déficit calórico. Mas será que esse déficit calórico tá atingindo as tuas necessidades nutricionais, né? Contar calorias é só uma parte. Quando a gente fala em pão, geralmente as pessoas pensam em carboidrato. Mas o pão não tem só carboidrato. Quando eu falo em laranja, geralmente as pessoas pensam em vitamina C. Mas a laranja não tem só vitamina C. Então, a gente precisa ter uma atenção para isso, assim. Um atendimento e ver as pessoas comendo de uma forma integral para atender as suas necessidades, não só fisiológicas, mas também sociais, culturais, financeiras, né? Uhum. Porque existe todos esses comeres. Se a gente parar para ver, a gente pode comprar nas grandes empresas, né, de grandes marcas, que hoje em dia também são as mesmas marcas que pegam ali a questão farmacêutica, ou a gente pode comprar do comércio local. A gente, um quilo de amendoim custa em torno de R$12. 1 quilo de amêndoas custa em torno de R$120. Nutricionalmente, os dois são muito parecidos. Mas financeiramente eles são muito diferentes. Então, aqui a gente já falou de um comer político, de um comer econômico. A gente também pode pensar num comer social, que é aquele, eu nem estava com vontade, mas os meus amigos vão comer um X, então eu vou também, né? A gente pode pensar no teu comer emocional, que é aquele, mas hoje eu tô tão triste, eu mereço um docinho, né? E a gente precisa, além de todos esses comeres que precisam ser equilibrados, pensar nesse comer fisiológico, que vem de um prato rico, variado, né? E que precisa ser mantido aí a longo prazo. Tu falaste muito sobre essa questão de comprar localmente ali. Acho que é importante também a gente pensar nisso, porque boa parte daquilo que a gente faz é comer, né? É se alimentar. Então, muito dos nossos recursos vão para a parte da alimentação e da comida. Que dica tu daria assim, para as pessoas prestarem atenção nisso no seu dia a dia, né? Na hora de ir no supermercado, na hora de pensar a sua semana de refeições, ou a hora de pensar onde ela vai se alimentar fora também, para que a gente possa, além de estar buscando uma alimentação saudável, a gente está pensando que aquele dinheiro que a gente suou tanto para ganhar também esteja movimentando a nossa economia e ajudando nessa sustentabilidade. Perfeito, essa é uma pergunta muito boa. Eu não posso falar dela sem recomendar para todo mundo procurar o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele é um dos principais documentos de alimentação e nutrição do país e ele é nacional do Ministério da Saúde e está sendo utilizado, inclusive, em cunho mundial. Diversos Pedir para o Gabriel já ao vivo aqui, para quando subir o vídeo que ele vai publicar, já colocar o link, então, na descrição do vídeo. O link. Tá? Então, na descrição do vídeo aí vocês encontram o... Ele é um material de acesso público, né? E ele não é apenas para os profissionais de saúde, também é para toda a população brasileira, né? E esse guia, ele traz uma série de informações. E eu acho muito importante falar isso, porque quando a gente pensa em saúde, a gente sempre tem que estar pautado em alguma coisa, né? Não só nos achismos e nas redes sociais aí que espalham um monte de informação que não são tão verdadeiras assim, tão fidedignas. Então, o Guia Alimentar da População Brasileira, ele nos traz, planeja a sua alimentação. Se eu tiver que dar uma dica, planeje. Mas eu não consigo ir toda semana na fruteira. Então, se planeja. Faz a primeira semana de frutas e hortaliças, na segunda semana de frutas congeladas e legumes congelados, né? Planejamento é uma das principais coisas. Ajuda a gente a organizar a alimentação nutricional e também nos ajuda a organizar a nossa alimentação financeira, né? Outra dica que eu vou dar para vocês é, na hora de escolher os alimentos, escolham alimentos que têm menos químicos, menos conservantes, né? Dentro do possível, fiquem no comércio local,
né? O comércio local, ele deve ser fortalecido. Às vezes, a gente está tão preocupada, eu vou no mercado e compro qual é o melhor pão para eu comprar? Será que não é o da tua vizinha, que de repente faz pão integral, né? E se não for o da tua vizinha, tudo certo. Então, vai no mercado e escolhe os alimentos que têm menos conservantes, menos edulcorantes, menos aqueles que dá cor. Corante. Obrigada. Menos corantes, né? Todos esses que são químicos e que o nosso corpo não está tão preparado para absorver. Ninguém morre se comer um dia uma bolachinha, um refrigerante. Mas o problema é a nossa alimentação no dia a dia. Nossa saúde diária, nossa alimentação diária. A gente come o quê? De 4 a 6 vezes por dia. É o recomendado, mais ou menos, né? Depende da pessoa, do hábito, da vida, da rotina, da prática de atividade física. Se a gente parar para ver que se a gente planejar essas refeições, durante a semana a gente já planejou 20 refeições, né? E daí as outras refeições acabam acontecendo. O todo tem que ser bom, o todo tem que ser organizado e o todo tem que atender a tua alimentação. Perfeito. Perdão. Não. Para além disso, tu me pediu uma dica de quando for comer fora, né? Isso aí. E essa dica é: comam em lugares que não tem coisas prontas. Vai comer um hambúrguer? Come um hambúrguer que é feito na hora. Vai comer uma comida? Come a comida que é feita na hora. Vai comer um sanduíche? Come o sanduíche que é feito na hora. Toda comida que ela é preparada na hora, ela acaba tendo muito menos químicos e sendo muito mais saudável. Perfeito. Ainda sobre o planejamento, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque quando a gente não planeja a nossa compra e compra por impulso, inclusive se vai na feira, né? Isso é uma coisa que eu preciso me cuidar muito. Porque eu vou na feira, por exemplo, e começo a comprar, e depois às vezes não dou conta de fazer e preparar todo aquele alimento, e ele acaba estragando. Então, a questão do desperdício é algo que a gente precisa também prestar muita atenção, porque tem muito desperdício que a gente... Na hora que fala em desperdício, pensa, os restaurantes que jogam fora, isso e aquilo. Mas a gente esquece do desperdício que a gente faz na nossa geladeira, ali no dia a dia, né? Com certeza. Planejar nos ajuda exatamente com isso. Principalmente quando a gente pensa na hora da feira. Porque todos os alimentos, quanto mais saudável o alimento, menos tempo geralmente ele dura, menos químico ele tem. Então, esse planejamento, ele vai nos facilitar a não ter esse desperdício. E vamos lembrar que quase 1/3 de toda a comida do mundo é desperdiçada, né? Quando a gente pensa em cascas e também no próprio alimento que fica na geladeira. Então, quantas pessoas a gente não poderia estar alimentando, né? Sendo assim, é bem importante a gente fazer esse planejamento da geladeira e, como eu falei, se tu tiver mais ou menos um cardápio, tu acaba não tendo essas perdas. Para além disso, se programa para ir mais na feira, né? Se programa para organizar mais. Acaba sendo bem importante e evita bastante as perdas alimentares. Legal. Longe de dizer para as pessoas procurarem Google ou inteligência artificial em vez de um profissional, não é isso. Mas toda ferramenta a gente precisa usar. Por exemplo, para condicionar melhor os alimentos, isso é uma ferramenta legal. Eu não sabia descobrir esses tempos que a cenoura, por exemplo, in natura, se eu deixar dentro de algo com água na geladeira, ela fica um tempão a mais do que se eu deixar de outro jeito. E nossa... Não tem noção como eu tô comprando menos cenoura porque tá estragando menos. Tô comendo igual, né? Então, procurar formas, troca de experiência com outras pessoas, de como é que tu faz esse acondicionamento melhor de cada alimento ajuda muito também. Todos os alimentos que são ricos em água, quanto mais água ele tem, mais rápido ele estraga. Sendo assim, quanto mais seco tu guarda as frutas e as folhas, por exemplo, mais tempo elas duram. Para além disso, outra coisa que é interessante a gente pensar é que até 10 anos atrás a gente não tinha essa facilidade que nós temos com os freezers hoje. Congelar os alimentos é uma coisa muito interessante e que mantém praticamente toda a integralidade dele. Sendo assim, para não perder, pode ser feita uma prática de congelar. Outra coisa é fazer já a preparação e já guardar congelado. Então, tem 3 tomates que vão estragar. Vai lá, cozinha, já faz um molho e já guarda congelado, né? Isso acaba otimizando bastante. Outra coisa que as pessoas acabam não se dando conta é que muitas pessoas chegam no consultório e falam pra mim, Bessa, eu não como salada porque a salada estraga na minha geladeira. Se tá estragando, ou tu tá comprando demais, ou tu não tá armazenando do jeito certo. Ou tá comendo de menos, né? Ou tá comendo de menos, também.
E 2, existem algumas práticas que a gente pode fazer, como, por exemplo, em algum restaurante próximo de casa e comprar já salada lavada e pronta para a semana. Compra só o que é ralado, né? E as folhas já lavadas, guarda num potinho e depois compra 2 tomates, cada dia abre meio tomate, ali tu tem salada para uma semana. Gastou muito menos e não teve trabalho, né? Então, volta e meia, as estratégias são simples. Basta a gente procurar um profissional que esteja pronto para nos atender e pensar na nossa estratégia, né? Eu, por exemplo, não trabalho com plano alimentar pronto e eu tenho um lema, tá? O meu lema é melhor feito do que perfeito. Se fosse para ser perfeito, acho que a gente nem tava aqui, né? Pelo menos o Brasil, no meu ponto de vista, seria de outra forma. E daí, o que acontece? A gente vai fazendo o melhor possível, tanto na alimentação, quanto na prática de atividade física e também nos cuidados da alimentares da família, né? Porque outra coisa que é, quando eu começo a planejar a minha alimentação, a alimentação da minha família, de forma geral, se torna muito melhor comigo. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu já queria há um tempo e daí ficava sempre naquela, muito caro, não compro, nunca comprava. Daí, na casa da minha sogra lá, ela encontrou 2, ela tinha 2 e ela nem usava, daí eu trouxe um. E aquilo eu não viu mais sem, o secador de folhas. Aquilo é maravilhoso, porque daí tu sempre tem verdura fresquinha, novinha, dura um tempão na geladeira, aquilo ali, ó, existe a vida antes e depois do secador de folhas. Eu concordo contigo, a minha vida também é assim. Inclusive, eu vou casar agora no fim do ano e a gente já morava junto, né? Então já tinha tudo em casa, mas eu tinha um secador de folhas que era o de rodar. Isso. E daí agora eu comprei um Power que tu só aperta. Zoom! Puxa, depois vamos trocar aqui. Né? Vamos trocar link aqui para ver sobre isso. Outra vida. Eu queria te perguntar, falasse assim sobre buscar informações, e hoje a gente é inundado com informações nas redes sociais de todas as áreas, né? E muito de alimentação, muito. A minha esposa adora, a gente tem uma playlist junto lá de salvar só questão de receitas e dicas de alimentação e nutrição, por exemplo, né? E tem algumas coisas que são verdadeiros absurdos, né, que a gente vê. Então é muito difícil. Mas eu queria fazer um paralelo em relação a isso, pegar a questão que hoje todo mundo, principalmente nesse ambiente aqui que a gente está conversando, que é digital, muita gente já teve contato com a ideia de que as telas, por exemplo, nos trazem uma carga de dopamina e que isso acaba fazendo com que a gente vicie nessa sensação. Existem comidas, assim, de repente as mais açucaradas, seja lá o que for, que a gente consiga fazer essa relação para as pessoas se darem conta, sendo didático aqui, né? De que quando eu como elas em determinados momentos, elas me dão uma sensação que fazem com que eu queira ela toda hora e deixe aquela alimentação que vai me sustentar de lado? Sim, principalmente os doces, tá? Os doces, de forma geral, nos trazem essa sensação de prazer. Alguns alimentos industrializados também que são ricos em glutamato também nos trazem essa sensação de prazer e essa sensação de vício. Dá um exemplo desse do glutamato. Por exemplo, os macarrões instantâneos. Né? Vamos combinar, um macarrão instantâneo, nuggets é outro alimento que nos faz isso, né? E o que acontece? São alimentos que não são bons e que a gente pode substituir. Por exemplo, um nugget por um frango empanadinho em casa, né? O macarrão instantâneo por um macarrão com molho de tomate, cebola em casa, né? E por fim, os refrigerantes, né? Os refrigerantes hoje em dia, a gente sempre que um adulto me fala bem assim, eu parei de tomar refrigerante, o que a gente fala? Parabéns. E daí chega na festinha de criança e fala que uma criança não toma refrigerante, as pessoas falam, mas coitadinho. Por que a gente tem essa pena das crianças? Que bom que eles não tomam refrigerante. Refrigerante também causa essa sensação de prazer e esse vício, né? Muitas pessoas chegam no consultório e me falam assim, não consigo parar. Não, mas para isso, tu não consegue com alguma coisa que tá errado, tu tá viciado nisso. Então, são alimentos assim que eu realmente indico o pessoal a evitar. Legal, entendi. Refrigerante tem essa coisa de a pessoa que tem o costume de tomar, ela toma, dá 10, 15 minutos depois ela já quer tomar de novo. Porque ela fica nesse ciclo vicioso de sempre estar estimulado, né? E também esses alimentos que tu falou da massa
instantânea, a outra, elas são muito fortes, ela tem um sal diferente, assim. Alguns salgadinhos têm isso, né? Tem diversos salgadinhos tem isso também. Que faz a gente ficar com essa... E outra coisa que também tá muito na moda e que a gente precisa tomar cuidado são os energéticos, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Os energéticos, na minha opinião profissional, eles são bem piores que os refrigerantes, porque além de tudo, eles causam um risco cardiovascular ali. E eles estão, assim, super na moda. E o pessoal descobriu que, aí daí a gente cai lá no déficit calórico de novo, que o zero tem 0 calorias, só que o pessoal não entende que aquilo ali traz um malefício até cardiovascular, né? Perfeito. Então, sendo assim, se puderem evitar o energético, evitem. É uma coisa que me impressiona muito com os mais novos, né? Os que têm 20 e poucos anos, assim, né? De manhã cedo, não começa o dia sem o energético, como muitos não começam o dia sem um café. Cafezinho. E fazem essa relação entre o café, o chimarrão e o energético como se fosse a mesma coisa. Eu queria que tu falasse sobre isso. Quais as diferenças fundamentais? Vamos lá, temos muitas diferenças, tá? A primeira diferença é que o energético, ele tem uma série de aditivos químicos, dentre eles a taurina. Eles também ajudam a liberar muita adrenalina, né? E eles causam risco cardiovascular. Existem estudos que mostram que a xícara de café, ela até pode nos dar uma acordadinha, mas até 5 xícaras pequenas de café não tem problema. E o chimarrão, ele é considerado um chá. Como ele não é adoçado, não tem problema, desde que a gente não consuma em excesso e nem tão tarde, porque ele é estimulante. São 3 estimulantes, 2 deles são naturais, o café e o chimarrão. O outro é completamente sintético, pode causar risco cardiovascular. E uma coisa que me preocupa muito é que eu vejo os pais dizendo para os filhos, não tomem refrigerante porque refrigerante faz mal. E daí os filhos estão substituindo. Tu foi muito generoso quando falou dos 18 aos 20 anos. Eu tenho uma série de pacientes com 14 anos que tomam energético pela manhã. E o que acontece? Assim como tu comentou, ele vicia. O pessoal fala, eu não consigo prestar atenção na aula se eu não tomar. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque já existe uma série de estudos indo nessa linha cardiovascular, de risco cardiovascular com a utilização em excesso do energético. Beleza, rins, fígado também é um perigo, tem vários casos, né? E eu noto que tem uma ideia do energético quase como um substitutivo também do adolescente para não tomar o álcool. Também. Então, assim, começa a fazer festinha, começa a ir nos lugares, então, assim, não tá tomando álcool, daí toma um monte de energético, um caminhão de energético, com o mesmo hábito do que seria, hábito socialmente falando, do que seria o álcool. Com certeza. E outra coisa que os jovens fazem muito é casar o energético com outras coisas, que geralmente também não são coisas boas, porque assim como tu falou nas festinhas, eles acabam utilizando o energético com o vape, sendo que eles não têm idade para consumir nenhum dos dois, porque o vape é muito pior do que o cigarro, né? E assim, eles vão casando o energético com outras práticas ruins de saúde, quando na verdade a nossa ideia é fazer um processo contrário, né? Que é um processo de buscar a saúde. Quando a gente para ver, a gente aí também tem as mídias sociais atuando nisso, né? A gente falou dos diversos comeres e a gente tem esse comer que está diretamente relacionado com as mídias sociais. A gente tem muita informação, não sabe que informação é verdadeira ou não, e daí acaba seguindo essas coisas. E diversos blogueiros que não são da área da saúde, mas que dão dicas da saúde de forma constante, acabam sendo encarados como pessoas que são profissionais e que têm acesso à informação e que falam que qualquer produto que tem 0 caloria não vai te fazer mal. Ele não vai te engordar. É diferente de não te fazer mal. Uma coisa é o valor calórico, que é o quanto aquilo te engorda. Outra coisa é o valor nutricional, que é o que aquilo faz no teu corpo. E daí, nas redes sociais, essas duas informações se misturam e a gente tem uma série de pessoas com uma desinformação sobre saúde, fazendo práticas que não são boas para a saúde, né? Perfeito. Eu vi essa semana uma manchete de que na China estão regulamentando que em questões relacionadas à saúde, se o influencer, o criador de conteúdo for falar, ele tem que ser especialista naquilo para não... porque realmente é um problema grave, assim, né? A gente não está falando de coisa pouca porque o impacto pode ser muito grande. Eu queria pegar esse gancho para a gente encaminhar e falar de hábito, né? Muito difícil mudar um hábito, né? É muito difícil. Para todo mundo é muito difícil mudar um hábito. Então, assim, do ponto de vista da alimentação, depois que eu posso ter aprendido com os meus pais ou, de repente,
viciei, e às vezes o viciar não é só quimicamente, às vezes é socialmente, tu não sabe mais viver sem aquilo. Como é que a gente faz para mudar hábitos alimentares? Um passo de cada vez. Melhor feito que perfeito. O que acontece? Quando a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, acaba sendo muito difícil e a gente desiste. Então, a minha dica é faz uma coisa de cada vez. Começa com pequenas coisas e comemora a tua vitória. Eu não comia salada. E eu realmente não comia salada. Eu virei nutricionista por conta de maus hábitos da minha família. Eu era muito obesa. E daí, o que acontece? Eu comecei colocando um pouquinho de salada e misturando arroz e feijão. Hoje, o meu prato é mais a metade de salada. Mas se eu tivesse tentado lá atrás comer meio prato de salada, eu nunca teria conseguido. Então, a gente tem que dar um passo de cada vez. Entender o que é muito importante para nós e o que a gente não abre mão. Aquilo que tu não abre mão, tu não tem necessidade de abrir, desde que não te faça mal, claro. Mas aquilo que tu abre mão, tu vai dando um passo de cada vez e aquilo vai se tornando hábito. Para além disso, eu volto no planejamento, porque ele é o que facilita tu fazer as boas escolhas. Vamos lá, se tu vai no mercado morrendo de fome, tu não compra o que tu vai comprar, tu compra 10 mil coisas a mais, né? É a mesma coisa. Se tu vai escolher o que tu vai comer quando tu tiver com fome, tu vai querer aquilo que tu gosta, não aquilo que tu precisa. Então, quando tu já tem tudo organizado o que tu precisa, tu vai comendo. E daí, quando tu tiver um comer social, uma festa, um aniversário, uma formatura, qual o problema? Porque tua saúde tá toda boa. A gente vai se adaptando aos poucos, né? E é uma questão, não é só mental, psicológica, que tem muito a ver, né? Com os nossos desejos, os nossos, enfim. Mas o nosso corpo, ele tem um poder de adaptação muito grande, né? Então, assim, quando tu vai fazer uma dieta, e daí pode ser uma dieta para perda calórica, às vezes uma dieta para fazer um exame, sei lá, né? Uma dieta, não um regime, uma dieta diferente. O início, ele é muito doloroso, mas quando tu vê, já tá acostumado e é natural, né? Eu fiquei 1 mês sem comer nada de glúten para fazer um exame específico lá e tal, porque tava com algumas coisas que tinha que ver. As primeiras 2 semanas eu nunca fumei, então não sei como é que é quem deixa de fumar. Mas eu tinha a impressão que era isso, porque eu tinha uma raiva, uma irritabilidade, uma vontade de chutar as pessoas e mandar longe. 2 semanas. A partir disso, eu não sentia mais falta do glúten, do pão, daquela loucura toda. Então, nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta. A gente somos seres evoluídos, né? Nós viemos uma evolução e continuamos evoluindo. Então, assim, a gente vai se adaptando. Antigamente as pessoas falavam assim, 21 dias sem comer ou 21 dias. Não existe esse tempo específico para cada pessoa. Mas o que a gente sabe é que a gente precisa ir se adaptando um pouco de cada vez, né? E a gente vai evoluindo e vai chegando no nosso objetivo. Para além disso, se tu me permite dizer, outra coisa que a gente precisa cuidar muito quando a gente fala de saúde da alimentação é com essas dietas prontas. Por quê? Porque o glúten, se ele não for em excesso, se ele estiver adaptado para o teu corpo, ele não faz mal. Assim como o açúcar e diversas outras coisas. E as pessoas, muitas vezes, acabam tirando grupos alimentares e depois reintroduzir se torna muito mais difícil. Então, a minha dica é comam com moderação, de acordo com as suas necessidades, com o seu hábito familiar, respeitando a sua rotina, a sua vida, né? Que isso, sim, acaba sendo fidedigno com a tua vida e tu acaba conseguindo manter. A manutenção, muitas vezes, é mais difícil do que tu dar o primeiro passo. Então, tu precisa estar disposto a manter. Então, aquilo precisa fazer sentido para ti, para aquilo dar certo. Legal, bacana. Antes de a gente se encaminhar para o final e tu falar um pouquinho mais de como vai se encerrar essa semana, me surgiu essa curiosidade agora, porque eu sei que o SESC tem alguns serviços que são para a família dos comerciários e também atende o público geral. A nutrição é uma delas? Como é que funciona? Sim, todos os nossos serviços a gente atende público geral, tá? Ali no Sesc Canoas a gente tem academia, pilates, piscina, biblioteca aberta ao público geral. Temos o grupo da maturidade, temos todos os serviços de saúde, então com nutricionista, odontologia, tá? Quem quiser se informar pode entrar no nosso Instagram ou pode ir ali direto, entrar no nosso saque. O nosso serviço de atendimento vai dar todas as orientações, tá? Não precisa pagar para se cadastrar no Sesc e daí pode usufruir de todos os nossos serviços, tá? Além disso, deixa eu aproveitar e contar que os serviços de nutrição do Sesc Canoas são 100% personalizados. A gente não usa dieta pronta, a gente monta um aplicativo, a pessoa recebe tudo na palma da mão e fica tudo de acordo com a sua realidade, com a sua rotina, né? No Sesc Canoas a gente tem todos os nossos serviços, a gente procura dar um atendimento humanizado e principalmente integral, porque a gente não é só um pedacinho, né? Nós somos o todo e a gente precisa respeitar esse todo.
Legal, eu sou fãzaço do Sesc Canoas, sempre que posso estou lá nas atividades culturais. Fazendo 10 anos, Canoas, antes do Sesc era uma, depois do Sesc é outra. Nós não tínhamos teatro, nós não tínhamos nada de apresentação cultural na cidade, então, além de todos esses serviços de bem-estar, saúde, cultura, educação. Então, um abraço para todo mundo lá do Sesc Canoas. Nos diz como é que vai... A semana já está ocorrendo, vai até dia 19, né? O que vamos ter ainda de atividade? Então, essa semana a gente ainda tem amanhã 2 palestras para a família dos atendidos do Pestalozzi, né? Que a gente vai focar em graus de alimentação. Então, o que é um alimento ultraprocessado, in natura minimamente processado, como fazer suas escolhas alimentares. E depois, domingo, a gente ainda tem uma praça de alimentação lá no Parque Farroupilha, na Redenção. Vai ser aberto ao público e vai ter degustação de diversas receitinhas. Legal, então quem quiser pode ir lá. Pode ir lá nos visitar na nossa praça de alimentação. Legal. Quero te agradecer muito a vinda até aqui para a gente falar sobre tanta coisa bacana, um assunto super legal. E não é porque a gente está só na semana, quando tu quiser voltar, a gente pode tratar outros temas. Se tem outros temas dentro desse universo da alimentação, da nutrição, que tu acha legal a gente tocar, a gente falar, deixa aqui na descrição, que daí a gente já convida a Daniela aí para vir uma outra vez. Vai ser um prazer, muito obrigada. Então tá bom, valeu. Esse foi mais um Canoas Podcast. Se curtiu, dá o joinha aí, já te inscreve no nosso canal se tu não é inscrito e compartilha o link desse bate-papo com aquelas pessoas que tu julga assim, ó, vai, manda de dica mesmo, assim, ó, dá uma pensada aí na tua alimentação, vamos mudar os nossos hábitos. Faz que nem a minha esposa, Giana, faz comigo, fica me mandando um monte de coisa lá, que é para ver se eu desperto e acordo também, tá bom? O Canoas Podcast é um oferecimento da Zetec Soluções em TI, FlexCorp e Águas Itati. Nosso muito obrigado, até a próxima, tchau.